Aqui é minha esposa, ela é muito linda, ela é muito esperta, ela fala inglês muito mais melhor que eu. Não, verdade. It's an honor to be here. É uma honra estar aqui. Everyone that I've met here in Curitiba is very kind. Todo mundo que encontra em Curitiba é muito carinhoso. Thank you for being so welcoming to us. Muito obrigada por me fazer sentir tão bem-vinda. We first met at IBC, as my husband said. A primeira vez que nos encontramos foi como meu marido disse. And he's kind of right, because at first I didn't really think of him in a romantic way. Então a primeira vez que eu vi ele, realmente eu não pensei num jeito romântico. But he won me over because eventually I saw he had such a good heart. He has such a servant's heart and a heart from the kingdom of God. Então, com o tempo, eu conheci o coração dele e vi que o coração dele era muito bom e voltado para o reino de Deus. And if I knew he loved God like that, he would love me the right way. Então, se ele ama Deus desse jeito, ele vai me amar desse jeito maravilhoso, um jeito maravilhoso e grande desse. I also grew up in a pastor's home. Eu também cresci em casa de pastores. And as Aaron said, sometimes it was a very good opportunity for me because I was at a very large church. Então, como o Aaron disse, é uma boa oportunidade crescer em casa de pastores e também It was a very good opportunity for me too, era uma boa oportunidade para mim também, because I had a large church porque tínhamos uma grande igreja. and many pastors would come to visit, Então, muitos pastores vinham nos visitar, many other missionaries, muitos missionários, many evangelists, muitos evangelistas. and I had a lot of opportunities to feel God and have that conviction in my heart. Então, eu tive muitas oportunidades para sentir Deus e o convencimento dele no meu coração. But the danger with that is that sometimes when you're so close to those things, Então, às vezes, o perigo disso, quando você está muito perto dessas coisas, you can become used to them, você acaba se acostumando a elas. and you can start doing just the motions of worship, Então, às vezes, você começa a agir só por emoção, but not with your heart. mas não com o coração. And that's a very dangerous spot for all of us Isso to be in. é muito perigoso para nós. First, I'm going to talk a minute about the original worship leader. Então, primeiramente, eu vou falar um pequeno tempo sobre o início do louvor. And that was Satan. E isso era Satan. Satanás. Satanas. Sim. He was the original leader of music in heaven. Ele era o primeiro e o original ser de louvor no paraíso, no céu. And there were 3 head angels in heaven at that time, in the beginning, before. Então, haviam somente 3 anjos neste tempo, no início. Gabriel was in charge of the messenger angels. Então, Gabriel era responsável pelos anjos das mensagens. Michael was in charge of the warriors, or the fighters. Miguel era responsável, ainda, né? Responsável pelas lutas, pelas guerras espirituais. And Satan, who is named Lucifer in heaven, was in charge of the music. E Lúcifer era encarregado pelo louvor, pela música. However, Satan did something that if we're not careful, we can do too. Então, se a gente não prestar atenção e ser cuidadoso, poderíamos fazer isso também. He became to take his role as a leader and make it about himself. Então, como ele era líder, ele às vezes tomava o louvor para si. He became obsessed about his talents, Ele ficou obcecado pelos seus talentos, his abilities, suas habilidades and how great he was. e quão maravilhoso ele era. And it became not about glorifying God, but about himself. Ele não estava mais preocupado em glorificar a Deus, mas a ele mesmo. And because of this, him and a third of the angels were kicked out of heaven. Então, por causa disso, ele e a terceira parte dos anjos caíram do céu. That's why God loves our worship. E é por isso que Deus ama o nosso louvor. One of the reasons, because music isn't in heaven anymore. Então, essa é uma das razões, porque o louvor lá já não tem como tinha antes, no céu. The music isn't there.
A There's música não- praise, and there's the angels saying, holy, 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 but there's no music. Então lá tem adoração, como diz na Bíblia, santo, 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 e clamam sem cessar. Mas o louvor e a música já não estão lá. So what a privilege it is that we are able to make music. Então, quão maravilhoso, que oportunidade é de nós podermos louvar a Deus, fazer música para Ele. And it's so beautiful to him because we don't have to do it, but we choose to do it. E é muito bonito para Ele porque nós não temos que fazer isso, nós escolhemos fazer isso. Amen. However, I think that Satan sometimes wants to stop this from going on. Satan sometimes wants this to not happen. Então, Satanás quis uma vez impedir que isso continuasse. And he'll do whatever he can to divert the attention from God and put it on something else. Então, toda vez ele tenta nos distrair, tirar a gente do foco, para que nós não venhamos louvá-lo. Because music prepares our souls. Porque música prepara nossas almas, It prepares our hearts for a spiritual encounter, prepara nossos corações para uma visita espiritual. either good or bad. Either a good spiritual encounter or a Seja bad. boa ou má. And Satan can use this as an advantage for his kingdom. Então, Satanás ele pode usar isso como vantagem para o reino dele. That's why it's very dangerous to listen to worldly music or music that has a lot of perverse things in it. Por isso que é tão perigoso se envolver no mundo da música, porque tem muita, seja na música da igreja quanto a música secular, o diabo usa muito esse tipo de coisa. Especially if it's glorifying things that are important to the world. Principalmente quando nós glorificamos coisas que não são importantes para o mundo. For example, selfishness or pride, Por exemplo, nosso orgulho, nosso egoísmo, or lust, or like desires of the flesh, ou como desejos, or greed, like you want more and more things for yourself. ou como uma vontade incontrolável, pode ser de consumo, de outras coisas também, como vício. And if he can get us to fill our minds and our hearts with self, he's done his job. Então, se uma pessoa ele só pensa em si, só quer coisas para si e desenvolver o si mesmo, ele já fez o seu trabalho na pessoa. Because when we're in church and we get up on the platform, Porque quando nós viemos à igreja, nós subimos na plataforma. in the spirit we'll all feel it. E In the spirit we'll all sense that the anointing isn't there. então, em espírito, ele sente isso e sabe que não estamos ali de verdade. But when we worship God and put him first in every way in our life, Mas quando nós adoramos a Deus e colocamos a Deus em frente de tudo, and music is what it was originally meant to be, it's the most beautiful thing. então a música é como era para ser no início, a coisa mais linda que era para ser. So therefore, there's a few qualities I'm just going to talk about really quick about being a blessed minister of worship. Então, aqui eu vou citar alguns tópicos para ser realmente abençoado neste ministério. And the first thing, and I believe it's most important, is to be humble. Então, a primeira coisa que eu acredito ser a mais importante é humildade. Because if we become prideful at all, that really is one of the roots of all sin. Então, quando nós nos tornamos orgulhosos, é a rota para todos os outros pecados. We always have to point the way to God. Nós sempre temos que apontar o caminho para Deus. After we have this humility, we need to become submitted and obedient to our leaders. That follows it. Então, depois de sermos humildes, temos que ser reverentes e obedientes aos nossos ministros. And that goes for every area of our lives. If we're children, we have to be submitted to our parents. Então, isso vai para todos os setores da vida. Como uma criança tem que obedecer aos seus pais. If we're a wife, I need to be submitted to my husband. E como mulher, esposa, eu tenho que ser submissa ao meu esposo. If I'm a saint in the church, I need to be submitted to my pastor. Então, todos os irmãos aqui são submissos ao pastor. And a pastor needs to be submitted to his man of God. Então, o pastor, ele tem que ser submisso a outro que está acima dele. We all have to be submitted to someone else.
Nós sempre temos que ser submissos a alguém. And have that accountability in our lives. That's so important. Have that accountability. Is that a word? No? It's like we need someone to answer to. Nós sempre temos que responder a algo em nossa vida, prestar satisfação a alguém. Whenever we're submitted, anointing is always going to follow. It's a guarantee. Quando alguém não é submisso, de alguma maneira ou outra vai cair, isso é certo. And to maintain this anointing, we have to be dedicated and have self-discipline or spiritual disciplines. Então, para nós sermos abençoados no reino de Deus, no ministério do louvor, nós temos que ter autodisciplina And spiritual disciplines and dedicated to these disciplines. disciplina espiritual e dedicação. As my husband said, worship is sacrifice. Como o meu esposo disse, adoração e louvor é um sacrifício. We have to be reading the Bible every day. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. We have to be praying every day. Nós temos que orar todos os dias. Because it's going to show if we get up here and we haven't done that all week. Porque isso vai ser mostrado aqui em cima, o que nós fizemos durante toda a semana, de um jeito espiritual. We'll be working to that point in the Spirit. But if during the week we're already preparing ourselves, it's much easier and we can usher others in. Então, se a gente passa toda a semana trabalhando para Deus, buscando o Espírito dele, vai ser aqui em cima um jeito mais fácil de envolver todos os corações e colocar no mesmo Espírito a igreja. The last little topic I'm going to talk about is how praise brings you through your trial. How praise and worship brings you through trials. Então, o último tópico que eu vou citar ali é como a adoração e a oração nos leva ao caminho de... Yeah, just trials and tribulations in your life. Okay. Então, ela vai citar o que acontece quando nós oramos tanto assim e se dedicamos ao ministério. Por que vem tribulações? One of my favorite books in the Bible is the book of Job. Um dos meus livros favoritos na Bíblia é o livro de Jó. And I've started reading it this year. Então, eu comecei a lê-lo no começo deste ano. About halfway through. Já estou quase na metade. But one thing I love about it is that it's really something that in our everyday lives it's something we can relate to. Então, o que diz nesse livro são coisas cotidianas que nós podemos realmente fazer. Because how many have faced a trial or something that you tried to find the answer and you couldn't find the answer? It didn't make sense. Então, quantos aqui passaram por uma tribulação e procuravam o porquê e não descobriram? And you didn't figure out why this E você happened. não descobriu até agora, mais ou menos. It's a part of life. It happens to all of us at some point. É parte da vida e em qualquer ponto dela você pode passar por isso. Why did a baby die? Por que meu bebê morreu? Why did this person have cancer and die? Por que aquela pessoa ficou com câncer e morreu? Why did my son or daughter never come back to church? Por que meu filho e minha filha nunca vieram à igreja? These are questions that all of us can try to find an answer to, Isso são perguntas que sempre fazemos a Deus, but only God knows. mas só Deus sabe. So when we see the story of Job, we all know the story of Job, how he was very, very blessed. Então, quando eu vejo a história de Jó, eu vejo que no início do livro ele era um homem muito e muito abençoado. And Satan and God kind of have a bargain that Job is going to stay faithful to God. Então, Satanás foi à presença de Deus e Satanás fez um estilo de barganha com Deus, dizendo que ele não iria ser fiel. But he loses everything. Mas ele perdeu tudo. And his wife tells him, just curse God and die. Então, sua mulher disse, amaldiçoa seu Deus e morra. His friends even come to visit him, Então, até seus amigos vinham visitá-lo. but I'm going to call them friends with quotation marks. Eu vou colocar umas aspas entre esses amigos que vinham falar com ele. They sit with him for 7 days and 7 nights, the Bible says, and they don't say anything because they see how upset and grieved Job is. Então, eles ficaram junto com Jó ali 7 dias e 7 noites e não conseguiram falar uma palavra, porque eles ficavam vendo o jeito de Jó e não tinham coragem, estímulo para falar alguma coisa para ele, pela aparência que ele tinha. Job expresses himself to them and says,
What have I done to deserve this? I don't know why this is happening to me. Então, Jó, He told them. He said, I don't know why this is happening. então, Jó disse aos seus amigos, eu não sei por que isso está acontecendo, o que eu fiz para merecer esses tipos de coisa. And the friends try to come up with different reasons why this Então, is happening. então, seus amigos foram colocando as diferentes razões por que aconteceram. And they say, well, maybe you do have some sin in your life. Bom, então um amigo disse, você deve ter feito algum tipo de pecado na tua vida. Maybe you need to just stop blaming God for this. Então você deve parar de culpar a Deus por isso. As soon as you repent, this is going to go away. Então, quanto mais você se arrepender, mais você vai se mover para frente. And in our finite minds, Então eu achei na mente we might never understand some things. que eu nunca entendi certas coisas. But we can Mas- do what Job did in Job 1:21 and 22. Então nós podemos fazer o que já fez quando nós não encontrarmos esses tipos de respostas que fazemos a Deus. Está em Jó, chapter 1, Yes. capítulo 1, E versículo 22. versículo 22. Eu vou ler aqui também. Or 21. He said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. How many have been to an old testimony service where everyone gets up and says a testimony? Alguém aqui tem algum testemunho? Levante a sua mão. A service, like a whole service where they do this. Like a whole... Se alguém já dirigiu algum culto de testemunhos, alguém já esteve envolvido com alguma coisa assim? Years ago, there was a woman who had just miscarried her baby. Então, eu vou contar ali a história que muitos anos atrás teve uma mulher que perdeu o seu bebê. And she came to one of these services. Então, ela veio a um desses cultos de testemunho. And people all over were testifying and testifying and testifying. Então, ela via as pessoas testemunhando e testemunhando. And then she got up to testify. Então, ela se levantou para testemunhar. And everyone wondered, what is she going to say? This awful tragedy has just happened to her. Então, todo mundo olhou para ela assim, nossa, o que ela vai testemunhar depois disso que aconteceu com ela? But she quoted that verse that we just read. Mas ela falou sobre este verso que acabamos de ler. She said, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Ela disse assim, o Senhor dá e o Senhor tira. Louvado seja o nome do Senhor. And that's what I hope we learn this weekend and through our whole lives. E é isso que eu espero que nós venhamos aprender nesta semana e durante toda a nossa vida. We don't have to just sit here and think of reasons why I need to worship, reasons why are our problems, or God, if you do this, I'll worship you. Então nós não devemos procurar razões para adorar e fazer as coisas a Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo como agradecimento. Nós não devemos agir dessa maneira. We only need to worship him because he's worthy. Nós devemos unicamente adorar a Deus porque Ele é digno. If he never did another thing for us, he's worthy. Ele não precisa fazer nada pela gente, Ele é digno. If I have a bunch of things right now, I have a bunch of money, and I have a lot of kids, he's worthy. Eu tenho um monte de dinheiro, se eu tenho um monte de crianças, Ele é digno. If I lose everything, if I never have a baby, God is worthy. Se eu não tenho dinheiro, se eu nunca tive um bebê, Ele é digno. He's worthy no matter what. Hallelujah. Ele é digno, não importa como estejamos. So let's for just a second stand up. Os irmãos poderiam se levantar? We're going to do a quick prayer and kind of change topics a little bit. Aaron's going to do a little bit of what is the topic you're doing? He's going to do a little bit of song choices, another topic before our break. We're going to pray, and then Aaron's going to do another topic before our break. Okay. Nós vamos orar e comentar um pouco sobre o tópico que vamos orar. Sobre o que vamos orar. Let's begin.
Vamos orar. Jesus, thank you, Lord Jesus, for all that you've done for us, Jesus. God, we ask you, Lord Jesus, to continue to bless this workshop, Jesus. Oh, Lord, you are worthy, Jesus. God, Lord Jesus, if you never do another thing for us, God, Jesus, you are still worthy of the praise, God. Jesus, Lord God, just continue to guide us, Jesus. Continue to touch our lives, Jesus. Anoint my husband, God, Jesus, so God, as he's about to speak, God, Jesus. We worship you and we praise you, Lord, Jesus. Thank you, Lord. You may be seated. Pode se sentar, obrigada.